Boa noite, pessoal. É a aula 49 do curso Terapia o Caminho Infinito. A gente vai dar sequência, né, a leitura e comentário do capítulo 10, que é o Sabedorias do Caminho Infinito. Hoje eu vou lembrar de falar no início da aula, né, que aqui é um acompanhamento para as pessoas, quando lerem o Caminho Infinito, se ficarem com dúvida, dificuldade de aprofundamento, elas terem a aula como material de apoio para aumentar a compreensão sobre o que está escrito aqui. Para não dizer, eu li, eu não vi nada, ou então, isso aí eu já sei. Já sabe, então deveria a vida estar de outro jeito. Que eu tive que ler um monte de vezes, que nem eu disse, só o capítulo 10 eu li de 50 vezes para lá. Foi uma dúzia de vezes o Caminho Infinito e mais sei lá quantas vezes que eu voltei aqui só no capítulo 10, para aprofundar, enquanto eu tinha problema, enquanto eu não entendi, enquanto eu não conseguia aplicar isso. Então a aula é uma ajuda para entender melhor o Caminho Infinito. Mas essas aulas aqui não são a psicanálise da alma. A psicanálise da alma é o atendimento individual, seja em consultório ou via chamada de vídeo, via Skype, né? Que aí usa a psicanálise tradicional para avaliar os traumas, as crenças limitantes, os problemas, explicar para a pessoa ego e self, para na medida da receptividade do paciente trazer ele para um pouquinho de conhecimento de mecânica quântica e depois ajudar no acompanhamento do estudo do Joel Goldsmith. Não tenho a pretensão de elevar ninguém ao estado de consciência do Joel, porque aprofundar a consciência depende da dedicação de cada um, mesmo que assista às aulas, estude e mesmo que participe da terapia individual. Então é uma ajuda para o indivíduo passar pelas catarses, compreender o que ele não entende, avaliar os traumas, passar pelo procedimento de perdão, percepção do self, etc. A mente do indivíduo que busca ajuda é a cristomente, esperando ser reconhecida. Essa eu li umas 10 vezes sem entender nada, até começar a entender. Então a mente do indivíduo que busca ajuda é a cristomente, esperando ser reconhecida. Ou seja, é a centelha nele que está buscando ajuda. Ele não conheceu o material de Joel, que nem eu antes de conhecer isso aqui, e vai num lugar, e vai no outro, e tem problema, vai no médico, e não dá certo, ganha dinheiro, perde dinheiro, relacionamento dá errado, coisa errada, passa raiva, eu tenho fé, decorei reza, como é que não dá certo? Não, ninguém me explica nada, eu tenho fé e as coisas dão errado, então tem alguma coisa errada com a minha fé. Eu passei pelo processo de questionar a minha fé, embora eu achasse que ela era grande, eu tive que descobrir que ela estava completamente distorcida, era fé. Aí eu falei, não, isso é fé de fundo emocional, uma fé... Quer dizer, eu já não me conformava com uma fé no cantinho das minhas emoções para suportar as vicissitudes da vida. Não, tinha que ter uma fé que eu entendia que ela tinha que dar segurança, que tinha que fazer, se não perceber a presença real de Deus, que é a experiência que o Joel fala que a gente tem que atingir, pelo menos que os problemas acabem na vida da pessoa. Acabar o problema é acabar o problema internamente e na vida da pessoa. Não é que ela vai mudar o mundo, não. É estar no mundo e não ser do mundo. Então a mente do indivíduo que busca ajuda é a cristomente, ou seja, é o self nele, procurando uma resposta, procurando, ele diz aqui, esperando ser reconhecida. Só que a cristomente, ela é reconhecida quando ela reconhece a si própria. Então, a mente do indivíduo que busca ajuda é a cristomente, esperando ser reconhecida. Mas não é do indivíduo que busca ajuda, ele encosta no lugar e fica, ele vai sempre mamando daquela ajuda ali. Não, ele não se conforma enquanto ele não encontra uma verdade que explique a tal de descubra a verdade vos libertará. Ele pode ir num lugar que não explica, no outro que não explica, no outro que não explica, e vai, ele explica, não funciona, ele não entendeu, ele tem que aprofundar. Que nem se ele for participante de uma igreja, ele tem que desconfiar da fé dele, desconfiar da palavra. Vamos pegar o tradicional, as religiões tradicionais e ortodoxas. Se o indivíduo catar a Bíblia e aprofundar ali mesmo, ele vai chegar nas mesmas conclusões que o Joel. Mas quanto tempo ele não vai perder no Velho Testamento, que é desse tamanhão? Aí vai fazer uma salada na cabeça do cara, como é que ele vai avaliar o Novo Testamento? Se ele conseguir essa proeza, essa façanha, aí ele vai compreender a mesma coisa.
É lógico que compreender mecânica quântica ajuda muito a compreender o Sermão da Montanha, né? Tira da compreensão de que aquilo são frases poéticas para suportar o sofrimento da vida. Ele pega a primeira frase: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aí tem um povo sofrendo, chorando, sofrendo, morre um atrás do outro, todo mundo sofrendo. Vai ser consolado quando? Ele tem que desconfiar: nossa, mas vai ser consolado quando parar de chorar. Aí vai ter, se for consolado, vai ter, porque parou de chorar. Então ele só vai parar de chorar se ele entender alguma coisa. Aí ele está consolado. Então é a cristomente esperando ser reconhecida. Então ela busca ajuda, é o Cristo nela. Ele não chegou na informação porque está o ego, está os problemas, está as crenças limitantes, tá diversos procedimentos que ele foi aprendendo pela vida, aquilo entranhou nele, ele acredita nisso, acredita naquilo, mas ele desconfia que a verdade verdadeira deve ser descoberta nele, que ele quer descobrir isso daí. Então é a Cristo mente nele, guiando ele para isso. Quando ele entende a situação, mesmo que intelectualmente, não emocionalmente ainda, ele já descobriu 50% do caminho. Ele aprendeu a meditação. Então a Cristo mente reconhece a si própria, porque aí ela não precisa de mais nada externo, né? Ela é um com todo, é a unificação. O homem que tem o seu ser no Cristo encontra a sua capacidade e habilidade na alma, não no cérebro, no corpo ou nos músculos. Ou seja, isso é na intuição. Isso é na percepção que o indivíduo desenvolve. Expansão de consciência. O pessoal acha que expandir consciência aumentar QI. É aumentar QI, que expandir consciência, que vai acontecer uma coisa mágica no cérebro e na cabeça, e ela vai sentir assim, né? Poderes psi, né? Como que vai ter poder psi metido no ego? Aí vai usar para que isso? O sistema se autorregula. Ninguém tem poder extra se não tiver unificado. Porque vai usar um poder extra para quê? Primeiro que o poder não é do ser humano. Só existe um poder, né? Onipotente. O poder é do todo no indivíduo que está unificado com o todo. Então, se ele precisar de uma percepção extra, se ele precisar de uma intuição, um insight ou uma palavra que vem à mente dela, quem que proporciona é o todo, porque ele está unificado. E eu vi uma palestra do Eric Couto que ele fala que a pessoa só consegue expandir essa percepção justamente quando não tem o ego. Não que não tem o ego, mas quando o ego não está, porque senão... Quando não tem o ego. Quando ela trabalhou já o ego já não... Porque senão seria o quê? Um poder de autopercepção que ia ser um caos, né? Ia ser usado de uma forma totalmente destrutiva. De uma forma egóica. Destrutiva, né? O homem que tem o seu ser no Cristo, que ser no Cristo? No Jesus? Não, ser no Cristo é o ser na consciência do Cristo nele. Ele cultivou e desenvolveu, aprofundou a consciência a ponto de confiar. Se ele não sente, ele tem que confiar 100% na onipresença. Quem confia 100% no todo, né? Vamos usar a palavrinha todo, que a mecânica quântica gosta. Quem confia 100% no todo, não briga, não discute, não rebela, não duvida dos seus objetivos, trabalha e faz alegre e consistentemente cada vez mais. E continua estudando para compreender. Encontra sua capacidade e habilidade na alma. Na alma e nas suas emoções, na sua percepção, na sua intuição e na sua confiança. Na palavra que ele aprendeu e na palavra que lhe vem à mente. Essa pequena voz silenciosa que fala conosco, conforme explica o Joel. Não no cérebro, no corpo ou nos músculos. Não no cérebro é que ele quer dizer que não acreditar no pensamento mágico, não acreditar que a mente é uma usina de produzir efeitos benéficos na vida da pessoa, né? Você falou de poder psíquico, geralmente quem tem poder psíquico não quer dizer que ela está elevada, né? Não, tem gente que tem um pouco de telepatia, tem gente que tem até a capacidade de desdobramento astral consciente, e nem por isso significa que ela entendeu alguma coisa. Tem gente que é completamente leiga num monte de assunto e desdobra conscientemente. Aí acontece o que com aquilo? Ela não usa da forma devida, mais lá na frente, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Pode dar uma esquizofrenia? Não é questão de dar uma esquizofrenia. É questão que ela
ela tem uma habilidade extra ali, ela usa aquilo para quê? Ela vai do lado de lá e não pesquisa nada, não entende nada? Eu conheci esse livro. Conheceu? Meu marido conheceu também, era amigo. Então vamos ler novamente. O homem que tem o seu ser no Cristo encontra a sua capacidade e habilidade na alma. Na alma dele, porque a alma dele é parte do todo. Ele é o todo individuado num corpo. Então ele está tão afinado com as emoções de harmonia, tranquilidade e amor, que a intuição nele é rapidíssima, é afiadíssima. E como é que eu deixo o self e a centelha agir? Usa a palavra que não tem erro, mas é usar a palavra sem querer ensinar para os outros, sem falar, olha, não, você é o inimigo, você vai ver, a palavra de Deus diz que... Isso aí não é usar, isso aí é o ego falando da palavra, não é o self, né? Não é a atividade da alma, é a atividade do ego. Toda atividade orgânica e toda função do corpo são atividades da alma, aparecendo como ação corporal. Ou seja, quando a pessoa vai compreendendo isso aqui, ela vai tendo um nível de despreocupação com a saúde dela. Despreocupação não é descaso, tá? Porque a pessoa começa a entender o assunto, não, já entendi isso aqui, então eu tenho que não preciso ligar mais pro meu corpo, não ir no médico. Aí ela vai piorar as catarses dela porque ela vai ter problema de saúde e aí vai pôr a culpa em quem, né? Vai pôr a culpa no Joel. Ela tem que continuar cuidando normalmente fazendo uma coisa, principalmente se ela já tem problemas, né? Faz acompanhamento para não encanar. Mas ela vai aprendendo a confiar nisso aqui. Porque enquanto ela tiver frustração, raiva, mágoa, problema, ela vai ter somatização. Não tem jeito, é catarse. Então, quanto mais ela compreender isso aqui, mais calma ela vai ter. Em algum momento, ela deixa de somatizar. Isso pode levar muito tempo, né? Sério, para cada um é de um jeito. Toda atividade orgânica e toda função do corpo são atividades da alma, aparecendo como ação corporal. Então, a ação do corpo e a ação dos órgãos internos, do funcionamento, é uma ação da alma, não é o campo unificado que manifesta os órgãos, que são feitos de átomos. Então, se tiver tudo em harmonia, ele vai funcionar perfeitamente. Mudando pensamentos e mudando sentimentos, você tem uma vibração que pode, você vai ter uma vida, pode gerar uma saúde corporal harmoniosa. Toda habilidade, todo talento ou capacidade da mente são de fato ações da alma que se faz tangível. Então, quando a gente se acha muito bom em alguma coisa e tal, e não sei o que, e não conhece isso aqui, a pessoa tem uma habilidade que é da alma e não sabe, e ela acha que é dela. Então o Joel diz que todo profissional de qualquer área que passa a entender isso aqui, ele tem o potencial dele aumentado em muito, seja em que área for. Desde que não seja pro lado da desonestidade, gente. Porque se for pro lado da desonestidade, ele está agindo, né, de forma, exatamente, contra o amor incondicional. Se ele não tem o que ele não sabe o que quer, ele começa a sentir, né, o potencial dele, o que ele realmente quer. Toda habilidade, todo talento ou capacidade da mente são de fato ações da alma que se faz tangível, ou seja, se faz perceptível. Então a pessoa vem na vida dela, vem crescendo, ela já acha a pessoa meio esquisita e ela tem uma habilidade, ela tem uma teimosia com determinada área ou determinada profissão. E ela insiste, o povo critica, ela insiste. Aí um dia ela vai e consegue. Aquilo é a própria alma na pessoa, era o self, guiando ela através dos acontecimentos, dos eventos e das sombras que ela enfrentou. A sombra é benéfica, a sombra não é maléfica. A sombra é quando o indivíduo está metido na crença em dois poderes, está enfrentando problema, está tendo dificuldade. A hora que ele aprende a fazer o trabalho com a sombra, ele entende que a sombra não é uma coisa do mal, a sombra é uma coisa benéfica. A sombra é o que vai levar ele a perceber que ela é componente da harmonia. Mas aí a sombra não vai causar mais nenhum prejuízo para ele, nenhum mal-estar, nenhum nada. Ele sempre vai usar ela em benefício como o equilíbrio, né? O yin e yang. A sombra é o componente da harmonia. Quando a gente aprende a usar ela a nosso favor. Então vai aparecer o mal, eu não me oponho ao mal.
quando eu não me oponho ao mal, a minha capacidade de compreensão é sempre cada vez mais expandida para lidar com aquela situação. A sombra ela só existe na terceira dimensão. E na quarta, talvez? Quando está na quinta já não tem mais a dualidade. Aí é só luz. O que será que é a quinta dimensão? A gente não faz ideia. Eu acho. Não tem quem explique pra Não, gente. então, mas será que não seria o Uno operando naquela dimensão, na unicidade? Aí, na verdade, são E só... vamos imaginar Mas que será que todas as dimensões não estão aqui mesmo? A gente elas se interpenetram, né? Que é o que você disse. Sim. Vamos imaginar que existe uma dimensão que seja só luz. Lá é luz e pronto, acabou. Vamos supor que a gente vá lá e volte, porque vai lá e vai ficar na luz para sempre? Não, tem que voltar para algum lugar para fazer alguma coisa. O que o Joel explica? O Joel tem uns áudios lá no canal do Regis Brothers, são 5 áudios, uma sequência, que explica a quarta dimensão. Ele explica que a quarta dimensão é viver o ser do Cristo na gente. Olha só para você ver como a gente cria uma distorção sobre dimensões. Viver o ser do Cristo? O ser do Cristo na gente, a emoção do Cristo, a unificação é viver a quarta dimensão. É o estado da arte, né? Eu pensei que a quarta dimensão era exatamente quando você sonha e você está naquela dimensão. O desdobramento, a coisa astral. Mas a sonho. gente não sonha. Sim. E por isso a gente está na quarta dimensão? Não. Quarta dimensão é o estado de consciência, gente. Quinta dimensão é o estado de consciência. Então, por isso que às vezes eu falei, todas as dimensões estão em nós mesmos. Nós somos a quarta, quinta, sexta, oitava, centésima. Porque a partir do momento que eu acho que a gente começa a ter isso daí de dimensões, é a dualidade para mim, gente. É uma crescimento. Não, enquanto a gente pensa que cada dimensão é um lugar de vivência, é dualidade. É nível de consciência, é nível de despertar. Então, o que é acessar a quarta dimensão, que o povo tanto fala? Porque quinta, o planeta Terra, por enquanto, tem que sonhar. Quarta dimensão é viver o Cristo. Quarta dimensão é renascer pelo Espírito. É o céu, Fredinho. É abandonar a crença em 2 poderes. Conhecer o ego e abandoná-lo e viver o self. Aí é a quarta dimensão. Então não é assim, ó. Passo mágico. Precisa estudar, compreender, aprofundar a consciência, começar a sentir isso. Aí vive a quarta. Então, é o céu agindo na totalidade. Exatamente. Vivemos nele, só nele encontramos nossa completeza e perfeição. Separados dele, somos como árvores arrancadas do solo, como ondas separadas do mar. Imagina uma onda separada do mar. É o ser humano que não compreende Deus e acredita em 2 poderes. Ele acredita em Deus, mas acredita no diabo. Ou se ele não acredita no diabo, como eu já falei aqui, ele acredita em Deus, mas ele sente o problema. Ele acredita no problema, ele acredita na falta, ele acha que ele tem que ganhar na Mega Sena, que aí ele vai ser feliz. Então se ele não ganha na Mega Sena, ele está vivendo mal, ele precisa do bem da Mega Sena, ele acredita em 2 poderes de toda forma. Mesmo que ganhe na Mega Sena, ainda vai ter problemas, né? Se ele já... Quantos não ganham e não acabam com tudo e ficam na miséria, né? Vivemos nele, só nele. Em quem? No todo, em Deus, no todo. O que é viver nele? Viver nele é viver na palavra. Viver na palavra é abandonar a crença em 2 poderes. Abandonar a crença em 2 poderes é viver o self, e quem colapsa é o self. Ele colapsa porque ele não espera, ele não fica desejando coisas, ele faz coisas. Então quem faz tem, é as coisas dadas de acréscimo. Sai fazendo, não se preocupa mais. Se ele não tiver, ele não liga, né? É o zen. Porque o cara vai virar zen e aí ele não faz nada. A vida interna dele é muito maior do que a externa. Não, aí a vida externa dele também se torna muito grande, porque é muita ação. Ele sai fazendo. Sim, mas a interna é a que propicia a externa. A É uma manifestação. isso, perfeito. Quem quer falar? Desculpa, deixa eu perguntar. Não, é mais ou menos isso. Vivemos nele, só nele encontramos nossa completeza e perfeição. O Joel diz que viver a quarta dimensão, ou viver o ser do Cristo na gente, é compreender que viver esse estado é viver na perfeição de Deus, porque o universo de Deus é perfeito. O universo de Deus é perfeito. Ele explica isso nos áudios lá
Regis Brothers explica no Praticando a Presença. Então, quando eu deixo de acreditar na forma, que a forma é a vida material, eu enxergo só problema, sendo que a forma não é coisa, a forma é manifestação do espírito. Só que a pessoa dá poder para a forma, que ela acha que precisa, que quer, que não tem. Então ela dá mais importância e poder para a forma do que para compreender o todo, compreender Deus, colocar, que nem você estava falando antes de começar a aula, colocar Deus em primeiro lugar. As pessoas falam que coloca Deus em primeiro lugar, mas na verdade está em último. Quando ela coloca ele em primeiro, ela não se preocupa com nada. Ele sai fazendo, sai trabalhando e para de julgar os outros, as situações. Isso é unificação. Está unificando com o todo. O que o todo julga? O que o todo quer se ele é a totalidade? O que ele não tem? O que ele não pode produzir? Isso não significa que quem está no mundo do ego vai achar que isso é pensamento mágico, vai achar que é ir na lua de bicicleta. Só nele encontramos nossa completeza e perfeição. Quando a gente começa a elaborar para viver nesse estado de que o todo ou Deus é perfeição, a gente vai se aproximando disso na compreensão intelectual disso, para depois sentir isso nas emoções. Do mesmo jeito que a gente nasce bonitinho, fresquinho, bonitinho, joinha, todo amor, a gente já está na perfeição. A gente vai crescendo e vai aprendendo que é problema. Aprendendo que tem um Deus, mas aqui é o caos. Então, qual é a percepção emocional que o ser humano passa a ter da vida? Problema, carência, limitação, dúvida, insegurança, medo, problema de relacionamento, julgamento contra os outros, contra o sistema, a culpa é do outro, a culpa é do mundo, eu não sou desse planeta, o que eu estou fazendo aqui? O ego, né? O ego. Então procura Deus na dificuldade, né? Então, só nele encontramos completeza e perfeição. A pessoa precisa abandonar as coisas do mundo, não é que não vai tê-las, abandonar o medo de não tê-las, abandonar o sofrimento por elas, avaliar essa situação nela, elaborar no intelecto dela a ponto disso passar para o emocional. Ó, separados dele, somos como árvores arrancadas do solo, como ondas separadas do mar. É só ver o indivíduo que sofre. Ele é como uma árvore arrancada do solo, ele não dá fruto, ele é estéril, né? É uma árvore ressecada, murcha, morrendo. Está morrendo, está vivendo e está morrendo. Ai meu Deus, que minha vida é um sofrimento. A vida é assim mesmo. A gente sofre, nada para sofrer. Estéril com esse tempo também. O suprimento não pode ser limitado, pois a sua alma é origem e infinitude. Isso aqui é terrível para os materialistas de entender. Terrível. O suprimento não pode ser limitado, e também não foi fácil para mim. Pois a alma é sua origem e infinitude. Quem é a alma? A alma é o campo unificado ou vácuo quântico. É ele que manifesta tudo. Então ele é a infinitude que tudo manifesta. É o ser humano com a ganância e ignorância que não consegue as coisas que quer ter, ou então que não compartilha as coisas que poderia. Que a nossa sociedade não é uma sociedade de compartilhar as coisas. Compartilhar tecnologia, compartilhar perdão de dívida de um país para o outro, acabar com guerra, conhecimento. Senão, mesmo com o conhecimento humano, sem Deus na situação, se o ser humano fosse, né, de compartilhar, fosse menos ego, você compartilharia medicina, conhecimento, engenharia, agricultura, pacificação das nações, e a gente viveria uma coisa só. Então não ia ter fome, não ia ter guerra, e o conhecimento médico atual ia, se não acabar com as doenças, pelo menos ia promover saúde e conforto para a população do mundo inteirinho. Então, o suprimento não pode ser limitado, pois a alma é sua origem e infinitude. O que é a alma? A alma é sentimento, a alma é amor, a alma é conhecimento. E a alma também é o campo unificado, a alma é Deus, é a alma na gente, é o self. Então por isso que fala que a pessoa que nem tem Greg Baden, tem Neville Goddard, tem algumas coisas no YouTube, tem Bob Proctor, alguém me cita mais algum aí? Né? O pessoal que... Estou falando desse pessoal mais antigo que descobriu esse segredo, essa comunhão com Deus, porque se for analisar as 11 leis do Bob Proctor, as 11 leis do universo, ele está falando que sem Deus na situação não tem lei da atração. Se você for analisar o Neville Goddard, ele vai falar a mesma coisa, de unificação. Se for analisar
O Amit Goswami está falando de idealismo monista, colapso da função de onda, mesma coisa. Se for analisar, tem um agora que está me vindo à mente, mas eu vou lembrar, o Aldous Huxley, né? Ele está falando a mesma coisa. Só ler lá As Portas da Percepção, né? Ali uma intuição para começar a entender, onissapiência, ele fala essa palavra lá diversas vezes, ele não trata o assunto, mas é lógico que ele entendeu. Então, então, essas pessoas compreendem que a emoção cria a realidade, então elas não sentem falta, não sentem carência, fazem a unificação. Matias sumiu, não fala mesmo. Eu vi a reportagem dele há uns 3 meses só. A alma é a substância, a natureza, ação e lei de todas as formas, e nunca está separada da forma. Como é que ele enxerga a mecânica quântica aqui? Se começar a compreender a mecânica quântica, enxerga a mecânica quântica aqui. Ó. A alma é a substância, natureza, ação e lei de todas as formas, e nunca está separada da forma, porque todas as formas, ou todas as coisas, entre aspas, materiais, são manifestadas do campo unificado. Então a alma nunca está separada da forma, o Espírito de Deus nunca está separado da forma. É as pessoas que, enxergando as formas, temem a forma, temem não ter a forma, ou sofrem pela forma, seja ela coisa, pessoa ou situação. Agora tem uma aqui referente ao probleminha da circuncisão, né? Nem a circuncisão, nem a não circuncisão são úteis. Aí está entre parênteses aqui da Bíblia. Gálatas 5.2-4, 6.15. Esta é a senda do caminho do meio do caminho infinito. Porque antigamente se achava que para ser filho de Deus tinha que ser circunciso. É coisa do Egito. Mais dos judeus, né? Mas é porque na época lá eles precisavam... O que é circuncisão? Vocês sabem? É o corte ali da... Circuncisão opera fimose. É forte. Né? Então, se for operado de fimose, ele é o circunciso, ele está apto a conhecer Deus. Senão, não. Senão ele é um pecador. Então, o Joel diz, ó, nem a circuncisão, nem a não circuncisão são úteis. O que ele está querendo dizer? Tanto faz. Não é isso que vai fazer a diferença, né? Aí ele fala, esta é a senda do meio do caminho infinito. O que é a senda do meio? É não acreditar nem no bem, nem no mal. É entender que Deus é abundância, Deus é harmonia, Deus é amor. Então a pessoa, para fazer a unificação com Deus, a pessoa, para viver Deus nela, para compreender a graça, ela tem que abandonar a crença no bem e no mal. Uma vez que a impecabilidade é o oposto do pecado, ele não é este. Uma vez que a saúde é o oposto da doença, esta não é aquela. E isto também é a senda do meio. Ou seja, eu penso em saúde, porque eu tenho medo da doença. A pessoa crê que a saúde é o bem e a doença é o mal, gente. Ela não levou para a concepção saúde a crença do abandono em 2 poderes. Dizendo que tem que continuar cuidando da saúde enquanto estiver entendendo essa situação, porque pode continuar somatizando enquanto passa raiva, frustração e julgamento, enquanto sofre pela carência. Isso que nem a gente já disse aqui, né? Isso significa que todo mundo vai ter muito dinheiro? Não, significa que cada um que entender isso aqui vai cada vez mais parar de sofrer em suas emoções e a vida dele, seja moradia ou recursos, melhora em algum grau. Em que grau? No mesmo grau do nível de expansão de consciência daquele indivíduo. Tem um outro vídeo lá no canal do Regis Brother, dos áudios originais do Joel, que o Joel diz que algumas pessoas vão se dedicar muitas horas por dia, ou por muito tempo nessa situação aqui, até fazer a transição, até alcançar a unificação. E outros vão estudar meia hora por dia. Né? Então quem estudar meia hora por dia vai alcançar um grãozinho bem menor do que aquele que se dedicar mais ao assunto. Porque tem gente que vai estudar meia hora por dia e vai conseguir colocar em prática em algum grau. Tem gente que vai estudar meia hora por dia, isso aqui como autoajuda, aí não vai chegar a lugar nenhum. Porque ele não consegue colocar em prática, ele não consegue observar o ego, ele não consegue perceber que ele continua com raiva porque ele está com a crença em 2 poderes, que ele está com problema porque ele tá dando força para o problema. Seria uma matriz espiritual, né? Então aí ele não está entendendo nada.
como se fosse... A Matrix é a crença em dois poderes, é acreditar em dois poderes. Espiritual. A pessoa se coloca, mas na verdade não... Você viu como ela está colocando num termo diferente? Ela não está usando mais a Matrix é a matéria. Não, a Matrix é uma interpretação equivocada da vida espiritual. Matrix é os escravos. Escravos do sistema. Não que a gente tenha que lutar contra o sistema. A gente não tem que lutar contra o sistema nenhum. Não vos apanhais ao mal. Ao mal, um monte de gente para meditar. Não vou meditar que vamos acabar com o mal no mundo. Isso é lutar contra o mal. Né? Se for grupo de pessoas meditarem, é meditar para compreender que não existe o mal. E não lutar contra o mal. Não, nós vamos exterminar o mal. Você vai exterminar, está lutando, está acreditando para você exterminar aquele mal. Está dando mais força para ele ainda. Alcançamos a crucificação do ego quando nada resta que se possa pedir na prece. Fala de novo. Alcançamos a crucificação do ego quando nada resta que se possa pedir na prece. Primeiro que a pessoa já tem que ter entendido que prece não é pedido. Mas aí não sobra pedido nem dentro da meditação, porque a meditação é a verdadeira oração. O Joel diz que meditar na palavra, você começa com um trecho de um salmo, você fica um tempinho pensando, você respira por alguns instantes, abre um livro com o conhecimento adequado, aí você lê e depois entra em meditação de novo. Então alcançamos a crucificação do ego quando nada resta que você possa pedir na prece. Na verdade, a oração então seria uma gratidão por toda a experiência que você passa. Na verdade, mas que nem experiência que você passa, ela que nem o Joel já disse. Você vai aprendendo a olhar suas sombras. Que nem ele já disse em uma frase mais para cima, que a gente já analisou em alguma aula anterior. Ele diz que quando a prece é feita só de palavras e pensamento, isso é um grande obstáculo à realização da prece. Então se a gente ficar lá na prece só com palavra, pensamento, palavra, pensamento, palavra, pensamento, a gente não está dando espaço para perceber a presença na gente. A gente pode iniciá-la com palavras e pensamentos, mas sem pedidos de coisas. Palavras e pensamentos relativos à palavra, relativo a conhecimento. Aí a gente entra na quietude para que aquilo seja mais compreendido pelo nosso intelecto e passe para o sentimento. Então ele diz que a gente alcança a crucificação do ego quando nada resta que se possa pedir na prece ou no dia a dia. No dia a dia eu falo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, se eu tivesse aquela outra coisa, se eu tivesse numa situação assim. A pessoa está criando uma condição que ela nunca vai ter. Se eu tivesse, se eu conseguisse. Você já conseguiu. Mas essa crucificação seria uma transcendência do ego. O ego sendo um mal para ele tem que compreendê-lo, né? O ego é uma dissonância cognitiva, é uma percepção errônea da realidade. O que desaparece é a percepção. A gente já é o self. A gente se confunde com o ego. O ego é a ilusão. Né? Do ponto de vista da explicação de Joel. Do ponto de vista um pouco mais tradicional da psicanálise, o desenvolvimento maduro do ego leva à percepção do self. Começa a trabalhar para o self. Vira uma coisa só, né? O ego fica a serviço do self. Na vida daquele que se desenvolve no caminho espiritual, surgem experiências conflitantes da vida humana, até que seja conseguida por completo a transição deste mundo. O desejo seria evitar ou escapar destas desarmonias da mente, do corpo ou dos negócios, mas isto não pode ser feito, pois tais discórdias resultam apenas da luta entre o espírito e a carne, isto é, entre a consciência material e espiritual. O que o Joel fala que é luta entre o espírito e a carne? É quando a gente está tentando compreender essa vida aqui como a própria vida espiritual, tentando compreender a prática da presença, tentando compreender essa crucificação do ego para não ficar pedindo e sofrendo por causa das coisas que não tem. Mas aí o nosso sentido material ou carne insiste em querer e sofrer por causa das coisas que não tem e não consegue. Então se ele sofre, ele vai ter mais daquilo. Eletromagnetismo. Se ele pede, ele emite carência, então ele vai continuar não tendo. Na vida daquele que se desenvolve no caminho espiritual, surgem experiências conflitantes da vida humana,
até que seja conseguida por completo a transição desse mundo. Ou seja, se ele ficar aí pelo mundo, pelos esoterismos e misticismos, é lógico que ele está buscando solução para os problemas dele. Só que ele não consegue solucioná-los, embora ele continue buscando. Então isso é uma experiência conflitante da vida. A hora que ele chega numa informação um pouco mais completa, que faz sentido, ele abandona o que não interessa, que é abandonar a crença em dois poderes, ele vai continuar manifestando isso, até que ele passe a observar o ego, passe a deixar de sofrer pelas carências. Então, enquanto ele sofre por isso, é a luta entre o espírito e a carne, segundo o Joel. O Joel diz, o desejo seria evitar ou escapar destas desarmonias da mente. Por que da mente? Porque o conflito fica na mente. Como que eu estou entendendo, mas eu não tenho? Como que eu estou entendendo, mas eu não sinto Deus? Como que eu estou entendendo, mas eu estou com problema? Não, ele não entendeu ainda. Ele tem que continuar aprofundando o conhecimento. Vamos de novo devagar na frase. Na vida daquele que se desenvolve no caminho espiritual, surgem experiências conflitantes da vida humana, até que seja conseguida por completo a transição deste mundo. Então ele vai para outro mundo aonde? Para o reino do mundo interno, aonde ele não sente mais desarmonia, o reino está dentro de vós. Então ele entra num mundo emocional onde ele não sofre, ele não sente carência, nem falta, nem limitação. Ele sente alegria e plenitude, ele sai fazendo. O desejo seria, ou seja, a gente deseja pegar essa catarse e tirar de lado, não preciso mais dela. Só que não é assim. As crenças estão na mente da pessoa, ela precisa trocar, ela precisa observar, ela precisa praticar a palavra. O desejo seria evitar ou escapar dessas desarmonias da mente, do corpo ou dos negócios. Tirar com a mão, né? Mas isso não pode ser feito, pois tais discórdias resultam da luta entre o espírito e a carne, ou seja, o conceito material e espiritual ou de bem e de mal. Isto é, entre a consciência espiritual e o sentido material. Mas aí alguém poderia virar para mim e falar, não, mas quando a pessoa recebe o Cristo, isso é tirado com a mão. É mesmo. Porque receber o Cristo é abandonar completamente a crença no bem e no mal. A hora que a pessoa consegue isso, tirou com a mão. Acabou. Porque aí ela não tem mais consciência material, ela é consciência espiritual. Ela não procura mais Deus. Ela encontrou. O Joel diz mais para frente aqui que a gente encontra Deus quando para de procurar. Né? Aquela frase que diz assim, eu era cego e agora vejo, é quando a pessoa abriu os olhos espirituais e ela vê essa realidade como a própria realidade espiritual. E o Sandro já vê isso? O Sandro procura ficar atento o tempo todo aos meus problemas, às minhas limitações, às minhas carências, para saber que elas são um nada, um braço de carne, um traço de giz no chão, como diz o Joel. Porque se eu falar o contrário disso, né, que eu já tenho a pineal aberta, que eu vejo tudo, e que eu estou mentindo. Né? Perceber, gente, essa expansão de consciência, viver o Cristo na gente é uma decisão. Não importa se continua com problema, não importa se continua com carência, decidiu, já está vivendo. Não vai acontecer um 220 na tomada, não vai acontecer uma magia, ai meu Deus, agora eu flutuo. Não é isso, é consciência, é estar tranquilo, seguro e confiante, já vive o Cristo, mesmo com os problemas. Aí é lógico, né, que a gente vai ser tentado a acreditar na forma, na matéria, na carência. É a tentação. A tentação é a crença em dois poderes. Então a gente vai ser tentado, por isso que precisa orar e vigiar constantemente. Por isso que tem um palestrante muito bom aí que ele fala que iluminou, precisa estar atento ao pensamento todo instante. O que é iluminação? Iluminação é parar de lutar contra o bem e contra o mal, não é virar uma bola de luz. Iluminou, tem que ficar atento, porque senão cai em tentação. Né? Se ele sofrer, ele escorrega. Opa, deixa eu voltar para... Estava melhor sem sofrer, deixa eu voltar. Dá umas escorregadas, mesmo depois que estiver alcançando esse nível de consciência. Né? Para os que estão no caminho, essa é ótima, né? Vi várias vezes essa. Para os que estão no caminho, a harmonia nas coisas humanas é muitas vezes uma falta de despertar espiritual.
Ou seja, aquele que está no caminho espiritual, seja em que religião for, em que esoterismo que for. E ele tem uma certa harmonia na vida humana dele. A harmonia na vida humana dele é tanta que cria uma zona de conforto. Então, em vez dele aprofundar os estudos e descobrir algo mais profundo, aquilo ali para ele já serve. Ficou claro? Então, ó, para os que estão no caminho, a harmonia nas coisas humanas é muitas vezes uma falta de despertar espiritual. Portanto, quando a luta pela superação deste mundo está em curso, o iniciado deve ficar o mais quieto possível nas circunstâncias adversas. Ou seja, aquele que estiver despertando mesmo, né, que for o iniciado, ele mesmo se iniciou. Por que ele se iniciou? Porque não basta para ele o conforto, não basta para ele a zona de conforto. Ele é indignado com o sofrimento humano. Ele percebe a desarmonia no pensamento dele quando ele critica o outro. Ele percebe que algo está errado, que aquilo não deveria ser assim. Mas aí ele não consegue eliminar na mente dele o julgamento. Mas ele percebe que aquilo o incomoda. Esse é o iniciado. Né? Porque ele se incomoda com o mundo. Como assim? Uma empatia. Ele sente o que o outro está sentindo. Ele sente o que o outro está sentindo para que ele desperte. Porque ele se incomoda com aquilo. Ó, para os que... saiu da separatividade, está começando a sentir... Está começando a perceber algo maior. Para os que estão no caminho, a harmonia nas coisas humanas é muitas vezes uma falta de despertar espiritual. Que aí você vai tentar explicar alguma coisa para ele, ele não quer saber, ele não está nem aí. Não, o que eu já sei está bom para mim. Aí se tentar explicar, não, você tem que abandonar a crença no bem e no mal para você aprofundar o conhecimento, senão é zona de conforto, senão é autoconhecimento só. Você não está aprofundando. Lógico que eu posso fazer as duas coisas. Lógico que ele pode. Mas aí ele está em cima do muro. Então se a gente tentar ficar explicando para os outros, vai ter problema. Deixa. Né? Estuda a própria pessoa que estiver compreendendo o assunto. Estuda e aprofunda. Né? O outro deve ter sede e desejo pelo mesmo conhecimento através do exemplo da transformação da vida deste indivíduo, que teve a vida transformada por compreender a onipresença, a onisciência, a onipotência, por ter abandonado a crença dos poderes. É só pelo exemplo. Então, para os que estão no caminho, a harmonia nas coisas humanas é muitas vezes uma falta de despertar espiritual. E, portanto, quando a luta pela superação deste mundo está em curso, o iniciado deve ficar o mais quieto possível nas circunstâncias adversas. Ou seja, vão aparecer situações adversas, carência ou problemas com pessoas. Quanto mais quieto ele ficar diante da situação adversa, melhor para ele. Senão ele está combatendo o mal, ele está reagindo. Não vos oponhais ao mal. Se você se opor, se você quiser ser do bem, combatendo o mal. Seria uma coisa meio assim, a natureza se encarrega? Você deixa a coisa fluxo? Assim? Não, a própria consciência da pessoa ajuda a interferir na situação. Quanto mais consciente ela tiver da presença, a pessoa é ativa. Cuidando-se de abster da luta contra condições de erro. A pessoa tem que tomar o cuidado de se abster da luta contra condições de erro. E tanto quanto possível, deixar que a guerra se vá, até que chegue o momento da transição. E aonde que essa guerra vai se esvair? No mundo? Não, é dentro da pessoa. Aí ela alcançou a transição. É o Sandro que está explicando isso, não são palavras do Joel. Seria você não interferir no livre-arbítrio da pessoa? Harmonia é desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Não interferir no livre-arbítrio do outro. Tem uma outra frase aqui de Joel que fala: não tente mudar o universo de Deus, porque o universo de Deus já é harmonia. Olha aqui, essa aqui é ótima também. Quando a tua busca espiritual é sincera, ou seja, a pessoa pode ter levado uma vida de zona de conforto. A hora que ela não conforma mais, ela quer aprofundar, ela vai cair o castelo de cartas, ela vai ter problema. Quando a tua busca espiritual é sincera, a ruptura do teu mundo material, a deserção dos amigos, dos discípulos ou da família, uma mudança na saúde ou outra ação exterior são com frequência coisas que levam à transição espiritual ou ao renascimento. Com isso terás conseguido o que buscavas. O que? A unificação. Porque ele vai começar a ter problema, ele vai ter que soltar tanto até unificar. É sempre
tem catarse de doença com essa história? Ou você pode passar Catarse por na isso? vida afetiva, catarse na vida financeira. Mas às vezes assim, não acontece tudo de uma vez. Catarse na São uma coisa psique. ou outra. É. Quando a tua busca espiritual é sincera, o que é uma busca espiritual sincera? O cara não conformou com o que ele foi, escutou em tal lugar, porque... Aí ele foi em outro lugar. Ele não conformou com aquilo porque ele desconfiou. Que aquele que conforma com outra coisa que não seja a verdade que liberta, É uma crença limitante. aí não é uma busca espiritual sincera. Ele está acreditando que vida espiritual é outro lugar e isso aqui é o quê? Vida material? Se é tudo uma coisa só? Então, quando a tua busca espiritual é sincera, a ruptura do teu mundo material, é lógico que o mundo material vai romper, ele está tentando compreender essa vida como espiritualidade, que é o que é mesmo. Como é que o mundo material da pessoa não vai romper? Rompe mesmo. É a queda do castelo de cartas. A deserção dos amigos, dos discípulos ou da família, uma mudança na saúde ou outra ação exterior, são com frequência coisas que levarão à transição espiritual, porque ela vai ter que aprender a soltar o negócio, soltar o problema, soltar a situação. Porque se ela sentir raiva, frustração, ela vai ser obrigada a vir para dentro do material até entender. Então é para meia dúzia? É para meia dúzia. Lembrando que de 7 bilhões da humanidade, essa meia dúzia são talvez alguns milhares de pessoas, né? É lógico que aquele que escuta, isso é para meia dúzia, como diz o Clóvis, né? A pessoa tem que falar, como assim para meia dúzia? Então isso aí é para mim. Porque o cara que não pensar assim, como diz o Clóvis, é um coió. Né? O que o Clóvis fala mais lá? Não? Ele fala que o cara que não pensar assim, ele é um coió ou é o quê? É um... Tem tanta expressão. É um... Ele fala... Mas como assim, né? Para meia dúzia, ele fala. Então é para mim. A pessoa tem que ser... ele fala que a pessoa tem que ter brilho, tem que ter sangue, né? Que ela tem que falar, não, isso aí é difícil de entender, então é eu que vou entender. Como assim? Eu sou capaz de entender. Como que eu não vou entender algo que alguém escreveu? Eu não sou capaz de entender algo que alguém escreveu? Então, que tipo de inteligência que eu tenho? Diz que a pessoa tem que se sentir indignada e conferir o material. Porque aquele que... Aí, frases, são palavras do Clóvis, tá? Ele fala assim, aí a pessoa fala assim, ah, professor, isso aí não me interessa. Aí ele fala, eu fiz o que eu pude. Que aí a gente deixa, a gente solta. Não importa mesmo. Você entra numa piscina, em vez de você entrar devagarinho, você sabe que você vai ter que mergulhar, solta tudo e já mergulha de vez, né? Não, é isso que é fácil falar, né? Não vai fazer. Água gelada, no frio, né? É fácil falar. Então, com isso, terás conseguido o que buscava, esse renascimento, essa compreensão ou a unificação com todo. As pessoas acham que por quê? Porque quem entende, assistiu uns vidinhos, não palestras inteiras, porque tem palestrantes ótimos de mecânica quântica e tem que assistir as palestras inteiras e várias vezes. Não brincar de estudar o assunto. Para comparar, peneirar esses palestrantes, tirar 2 ou 3 aí que sobra. Não estou me incluindo nesses 2 ou 3 não, tá? Não tenho essa pretensão. Eu tento ajudar no que está ao meu alcance, porque eu tento compreender todo dia. Então, com isso terás conseguido o que buscavas, porque começou a ruir a vida da pessoa. Ele fala numa frase mais aqui em cima, a gente analisou na última aula. Eu vou voltar nela, não está tão longe. Por que o nosso maior medo a gente atrai o ataque que acontece? Você está atraindo uma experiência... Só um instante, Ana, eu já respondo para você. Mas o Clóvis é um dos palestrantes que indicaria assim para estar vendo nas palestras. É o que eu falo, né? Clóvis de Barros Filho, Lúcia Helena Galvão, Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal é o quarteto fantástico, né? A sociedade brasileira precisa assistir essas pessoas. Para quê? Para melhorar a capacidade intelectiva, melhorar a ação comportamental na vida cotidiana, para aprender a pensar. Tem um que ele fala sobre o poder do agora, né? A pessoa espera sexta-feira para ser feliz. Por que eu não posso ser feliz na segunda-feira? Quem Ele fala? fala, o Clóvis fala,
Cláudio, o que você não conhece? Ele é professor de ética da USP. Ética e filosofia. Aí você chega à noite em casa e entra aquele vazio, né? Em geral, assim. Eu, como já estou perdendo a noção do tempo, já não sei mais o que é segunda ou terça, tá bom. Você sabia que isso é um sinal de despertar? Não é aquele assim, 10 sinais de despertar espiritual. Esse é um sinal sério. Quando não importa mais para a pessoa se é segunda, terça, sábado ou domingo, ela está ficando mais consciente de que não importa, aquele dia ela vai fazer o que tem que ser feito. Ela não espera desesperadamente pela sexta ou pelo sábado para ser feliz. Muito bom, muito bom. Tem um perigo aí que você começa a perder os compromissos trocando os dias. Já aconteceu muito comigo. Mas nesse caso aí, se você estiver atenta, né? Não, tem que ter uma agenda, porque eu confundo os dias assim. Está passando por uma transição, né? E quando a pessoa não tem medo do silêncio, do escuro, da madrugada, quanto mais escurece, mais escuro tá, calmo, é melhor. Tem medo ou não? Não tem medo. Achei que quando o castelo de cartas do estudante espiritual cai, ele já está perto de uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que é o castelo de cartas do estudante espiritual cai? Que ele entende que a vida espiritual não é a fumacinha do lado de lá, é essa aqui mesmo. Nossa Senhora, e agora? Então o castelo de cartas dele cai, as crenças limitantes dele caem, a crença no bem e no mal cai. Ele tem que reconstruir tudo de novo. Aí ele vai construir sobre a rocha, sobre a palavra. Aí vai parar, cara, com as coisas que não interessam mais. É porque, pensando nisso, se você for ficar esperando a verdade lá de lá, é muito confortável. É. Aí chega do lado de lá, encontra os neguinhos com o pau na mão. O que aconteceu? Onde é que eu vim parar? Olha aqui, ó. Estudante espiritual, ainda debaixo dessa outra frase, regozija-te com o ruir do edifício exterior, pois o templo interior te será revelado. Está relacionado a essa frase que nós estávamos lendo lá embaixo. Estudante espiritual, regozija-te com o ruir do edifício exterior, pois o templo interior te será revelado. Ou seja, regozijar é se alegrar. Está caindo a casa porque entendeu o assunto, catarse. Se alegra que vai ser mais fácil, solta. Você só consegue isso quando você se desvincula totalmente da forma, certo? Mas a gente não pode entender o desvincular da forma com entrar no estado zen, meditar no Farnese Manais e esperar morrer. É desvincular do sofrer pela forma. E começar a fazer alguma coisa que realmente interessa e que preste na vida. Aprofundar o estudo e trabalhar mais ainda. Deixar de ter preguiça. Deixar de zona de conforto. Deixar de futilidade. Né? Entendi. Até que chega uma hora que você começa a ficar incomodado, né? Vamos voltar lá na frase que a gente estava agora. Ocorre um tremendo movimento quando o iniciado discerne a diferença entre a harmonia física e completa ação espiritual. Essa foi uma das que eu mais li aqui, né? Às vezes, como é que é aquela frase mesmo? Eu voltava aqui só para ler essa. Para quê? Para usar nas minhas catarses, nas minhas dificuldades, nas minhas contrariedades e nos meus problemas. Ocorre um tremendo movimento quando o iniciado discerne a diferença entre a harmonia física e completação espiritual. Não é contemplação. Ele usa a palavra contemplação em várias coisas, trechos aqui. Mas nesse trecho aqui está escrito completa ação espiritual. Eu acho que eu só vi que não estava escrito contemplação e estava escrito completação lá pela sexta leitura do Caminho Infinito. Eu falei, nossa gente, aqui não está escrito contemplação, está escrito completação. O que é completação espiritual, né? Aí eu fui, refletir sobre esse ensinamento aqui. É ler e refletir, ler e refletir, ler e refletir e aplicar, ler e refletir, aplicar e viver. O que é completação espiritual? É abandonar a crença em dois poderes. Isso é um nada, é um braço de carne, é um traço de giz no chão. Isso não é mais problema para mim, né? Eu confio no todo. Se não quiser, a tua graça me basta. Nem só de pão viverá o homem, porque pode pôr isso a palavra. Está colapsando, está acreditando no todo. Está acreditando que é do agrado do Pai dar-vos o reino, só que está acreditando com conhecimento científico.
que existe o campo unificado, que é ele que manifesta tudo, que eu faço parte dele, que eu não sofrer mais com isso. Mas se o cara acreditar começar a acreditar nessas coisas e for um vagabundo, gente, aí é estupidez, né? É estupidez. Porque vamos supor que o cara é uma pessoa um pouco encostada. E aí, mas ele está despertando. O self nele está bombando. E ele chega no material e ele começa a entender. Se uma hora ele não deixar de ser um encostado, ele não entendeu nada. Agora, como é que... Tem que vir esses exemplos na minha mente para me dar a explicação e deixar bem claro para que não fique distorção na compreensão. Senão as pessoas, mas aquilo que ele falou lá é absurdo, é só acreditar em Deus. Não, aí entra na crença comum do Deus Papai Noel, que eu até já olhei aqui, a frase está aqui embaixo. Essa completação espiritual... É confiança. Então, quando você consegue... Trabalho e alegria. Quando você consegue... Porque teve uma coisa que aconteceu comigo, exatamente isso. Quando eu pus a coisa pro todo realmente e meditei, porque eu tive que fazer uma meditação, fiquei em silêncio, pedi para o meu eu superior me dar a ação correta de uma situação. Naquele segundo... Sabendo que o seu eu superior estava onde? Eu sei que teve um diferencial e por isso que você teve resultado. Não, é aonde? a supraconsciência, né? Eu consegui acessar isso, a minha consciência, a minha autoconsciência. A sua consciência, dentro de você. Dentro de mim. E daí o que aconteceu? Uma coisa muito louca. Não deu 3 segundos, veio uma sincronicidade de resposta e veio uma ação externa para resolver aquele problema. É isso. Seria isso. Você conseguiu naquele instante ali praticar a presença sem saber o que estava fazendo. Você entendeu? Foi intuitivo, então. Teu self te guiou. Isso é certeza. Ali ela praticou a presença. Como é que ela entra num estado de tranquilidade mental? Em 3 segundos ela tem a resposta e a ação. Sincronicidade. Veio uma sincronicidade. Aqui, ó. Ocorre um tremendo... E é até assustador, sabia? Depois. Ocorre um tremendo movimento quando o iniciado, quem é o iniciado? O iniciado é aquele que começou a entender esse assunto e abandonou a crença em 2 poderes. Se ele ainda não abandonou as práticas de crença em 2 poderes, ele ainda está em cima do muro. Então o iniciado é aquele que começa a encontrar dificuldade para praticar isso daqui. Esse é o iniciado. Por isso que existe esse termo iniciado nas altas escolas esotéricas. Quem que é o iniciado? Aquele que vai fazer a unificação. Ocorre um tremendo movimento quando o iniciado discerne a diferença entre a harmonia física e completa ação espiritual. O que ocorre um tremendo movimento? Começa a mudar muita coisa na vida do indivíduo quando ele discernir é perceber, certo? Porque tem gente que tem vocabulário mais curto não vai saber o que é a palavra discerne, né? Quando o iniciado discerne, ele percebe a diferença entre a harmonia física e completa ação espiritual. Agora que vem a cereja do bolo da explicação dessa frase. A diferença entre a harmonia física e completa ação espiritual é que a completa ação espiritual, que é a confiança, a harmonia e conhecimento, independe se as coisas estão bem ou não. Que as coisas estarem bem é harmonia física. Então se está harmonia física, tá tudo uma beleza, tá tudo tranquilinho. Então, para o iniciado, ocorre um tremendo movimento para ele. Ele está na catarse, ele começou a compreender, está tudo dando errado, ele não está entendendo por que a vida dele está daquele jeito. Mas aí a hora que ele discerne a diferença entre a harmonia física e então a completa ação espiritual indifere da harmonia física. Não importa se eu estou meio mal, se eu estou meio chateado, se eu estou meio com dor no corpo, né, passando catarse, ou se eu estou com um problema financeiro ou de relacionamento, não importa. Então, a completa ação espiritual é só quando isso não importa. Quando ele compreende isso, começa um tremendo movimento na vida do indivíduo. Porque o primeiro movimento que acontece é que ele passa a entender esse material com muito mais profundidade. Ele continua tendo catarse, mas ele entende esse material com muito mais profundidade. Tem gente que precisa de menos catarse. Vamos deixar isso bem claro? O que você ia dizer? Quando a pessoa faz algo e solta, é o todo que está agindo, né? Se a pessoa ficar questionando, pensando, é porque já não está acreditando no todo. Perfeito, né? Perfeito.
que é completa ação espiritual? É colapso da função de onda. Quem está colapsando é o self. Ele não preocupa. Ele faz o que deve ser feito. Porque não fazer nada é zona de conforto. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Trabalhar, estudar, se aperfeiçoar. É a crença do seu eu. Agora, quem gasta 4 horas por dia, 5 horas por dia, no Facebook, postando um monte de futilidades do seu dia a dia, esse cara tá com foco na onde? No outro dia ele vai ter que ficar mais 4, 5 horas ali para se sentir bem. Então ele vive um mundo virtual. Né? O que acontece na vida dele? Estaciona, não é? Não, isso é para dar um exemplo, né? Para não ficar criticando certos comportamentos. Um exemplo. Então, completa ação espiritual é confiar no todo, sabendo que o todo também é o seu self. Então não há dúvidas no emocional. A pessoa abandonou a crença no mal. Ela não se opõe, ela tem aqui, ó, a diferença entre harmonia física e completa ação espiritual. Se ela não tiver harmonia física, o que é harmonia física? É dinheiro, moradia que a pessoa gostaria, o emprego que a pessoa gostaria, ou se ela está sem emprego também, ela sai procurando, mas sem o medo de não encontrar. Então, a completa ação espiritual é a ação da consciência. Não é a ação de um ajudante espiritual que vai vir e vai arrumar as coisas para mim. Isso não é assim que funciona. Porque eu já disse, né? Tem 30 bilhão de espíritos encarnados. Se fosse dessa forma, os 7 bilhões de encarnados estavam sendo servidos por eles. E a coisa não funciona assim. Eles têm problema do lado de lá também. Do mesmo jeito que as pessoas têm problema aqui. Então, cada um se liberta sozinho. Cada um acessa esse estado de consciência sozinho. É possível ajudar, que nem o Joel fala, né? Que é possível mostrar o caminho da oração, mas a pessoa só pode orar sozinha. Recolhe-te com frequência ao centro de teu ser, meu filho, e deixa que o amor divino te envolva. Esteja em paz na minha paz. Recolhe-te com frequência ao centro de teu ser. Na rotina, diante da problemática, ele tem que voltar para o centro do ser. Não ficar na instância do ego, criando problema. Né? Que é não se opor às circunstâncias adversas, ficar o mais quieto possível. Mais quieto não é não fazer nada, é não reagir negativamente ao mal, à desarmonia. Né? E também recolher ao centro do nosso ser, é a meditação. Deixe que o amor divino te envolva, esteja em minha paz. Se a pessoa não for o centro da manifestação do amor divino, e isso começa na compreensão intelectual, como é que ela vai entrar nessa frequência? Ela começa isso no intelecto, até que ela começa a trazer isso para o comportamento. Porque ela muda, não interessa qual é o problema que o outro vai ter. Para ela começa a ficar neutra, depois ela começa a ficar agradável, mesmo para aquele que traz um puta problemão para ela. Até que aquela pessoa seja retirada da vida dela de alguma forma, ou aquela outra pessoa seja afetada beneficamente pelo nível de consciência dessa pessoa. Uma das duas coisas vai acontecer. O que ela não pode é ficar projetando sombra de volta. É como se uma mãe condicional suplantasse até a mente emocional da pessoa. É exatamente isso, né? Que aí ela vai viver a cristolmente. Né? E aí, na verdade, ela está criando uma influência no eu superior do outro. Agora, deixe que o divino amor te envolva, esteja na minha paz. Na paz que Jesus Cristo diz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, mas a minha paz. Quando é não como o mundo a dá, porque o que é a paz do mundo? É dinheiro, carro, apartamento, Se a pessoa não tem, ela não está em paz. Então, a paz que o Cristo diz que ele dá é a minha paz. É uma paz que está acima disso, que depois pode proporcionar isso em alguma medida. Pode dizer. Essa paz seria como se fosse uma metáfora da pessoa estar no oceano, né? Ela é o oceano. Não é uma metáfora, é ao pé da letra. É o pé da letra. É esse oceano de amor, né? Essa sensação oceânica. Então, dentro da meditação a gente tem que buscar essa sensação.
Só que essa sensação, ela não pode ser sentida na meditação se a pessoa não mudar o comportamento na vida de rotina, gente. É impossível. Tem que ser nas duas situações. Até que dentro da meditação ela comece a sentir cada vez mais calma e mais tranquilidade, que uma hora o espírito toca a pessoa. Porque ela produziu isso com a mente? Não, pela graça divina. Porque, vamos pegar um detalhe, né? Não é onipresente? Então está em todo lugar. É o campo unificado que manifesta eu mesmo, inclusive minha consciência. Então já está aqui, mais perto que o ar que eu respiro. E como é que eu não entro em frequência com o negócio? É pura negação do ser do Cristo. A gente nega, é o negativo. Ele nega a onipresença porque ele acredita no problema. Ele não sabe, ele não consegue elaborar para entender a situação de não vos oponhais ao mal. Né? Que nem o Cristo diz: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Porém eu vos digo, não vos oponhais ao mal. Que mal? Qualquer mal. O caminho, aí a pessoa está aprendendo o trabalho com a sombra. Ela vai ser beneficiada por quem? Pelo todo. Ela está se unificando. Ela vai perceber o amor nela. Se você se opõe, você está acreditando na ilusão dela. Se você não se opõe, você dissolve. Se você achar que você é um bem que combate o mal, você está dando mais força para aquele mal. Não significa, gente, que diante de uma situação na qual a gente possa intervir conscientemente, a gente não vai fazer nada. Só que quando a gente intervém com consciência, você não intervém num estado de luta, de quem luta contra o mal. Tá certo? Vamos pegar um exemplo desse pessoal da Lava Jato que está combatendo a corrupção. Não interessa a opinião política de gente que vai acreditar que esse pessoal da Lava Jato é curriola, não sei o quê, e também está dando um golpe. Não me interessa a opinião política deles. Vamos pegar isso como um exemplo do seguinte: eles estão fazendo um trabalho seguro, tranquilo, né? Sereno, de botar ordem na casa, porque a corrupção tem que acabar. Então não é por isso que a gente vai deixar os bandidos soltos. Né? As pessoas que estiverem agindo pelo bem e para o bem, vão agir com a consciência do não julgamento, mas da ação adequada. Né? Então, não é para a gente deixar a sociedade cair aos pedaços, é o contrário. É para que as pessoas investidas desse poder de Deus e dessa compreensão sejam os agentes transformadores da sociedade. Ou pelo menos os avatares da sua própria vida. Né? Eu acredito que se todo mundo pensasse não, se todo mundo emanasse luz para todos os políticos que estão na não luz, não iriam dar força para a sombra deles. Você emana uma luz, chega uma hora que aquilo... emanar luz é emanar compreensão sem julgamento. O que o pessoal faz? O pessoal fica com raiva. Então alimenta a sombra. Força, exatamente. Tá dando força. Acho que quando emana a luz, acho que o político que não está bem intencionado, ele sai de lá e entra um bem intencionado, né? Porque é uma luz que, de qualquer maneira, vai melhorando de alguma maneira. O que ia acontecer é que as pessoas iam votar melhor, né? Isso mesmo. Compreensão sem julgamento, é isso aí. Aqui chegaste à grande experiência. O que ele está supondo? Ele está supondo que a pessoa leu, estudou, praticou, expandiu, passou pelas catarses. E depois dessa quantidade de frases que ele está dizendo isso. Né? Aqui chegaste à grande experiência, a compreensão e obtenção da minha paz. Meu vinho, meu pão, a substância invisível e infinita, lei e causa. A pessoa sente a paz nela. Primeiro que ela já está aqui, mais perto que o ar que eu respiro, mais perto que o meu fôlego. Aqui chegaste à grande experiência, a compreensão e a obtenção da minha paz. A pessoa precisa ter feito a unificação completa? Não, a partir do momento que ela não se opõe mais ao mal, é consciente disso. Ela faz o que deve ser feito, trabalha e é alegre, não julga e não critica, ela já chegou a essa compreensão. Já mudou muita coisa na vida da pessoa. Aqui chegaste à grande experiência. Quando a pessoa fica limpa por um bom tempo, gente, dos hormônios do estresse, ela já está começando a ter o vislumbre e insights dessa situação aqui. Tanto que a hora que ela se estressar, ela vai passar super mal.
Nem consegue. Né? Catarse. Nossa, da próxima vez eu vou prestar mais atenção, que eu passei tão mal. Porque ela sentiu uma grande raiva depois de ficar um período limpo. É abstinência, né? Ela está na abstinência dos hormônios do estresse. Está zen. De repente acontece alguma coisa que tira ela grandemente do sério. A pessoa pode ficar 2, 3 dias zoada. Fala, como é que eu entrei numa dessa? Não, isso aqui. Aí ela aumenta a compreensão, melhora a prática. Então aqui chegaste à grande experiência, a compreensão e obtenção da minha paz, que a pessoa percebe que depende dela manter nela essa paz para que ela seja contínua e cada vez maior. Do meu vinho, do meu pão, a substância invisível e infinita, lei e causa. Então a substância invisível, lei e causa, ela é amor e paz e já nos permeia. Então é só cultivar. Não da boca para fora, mas persistentemente, com cada vez mais compreensão. Então o que é o vinho e o pão do Cristo? A água, o vinho, o pão e o corpo do Cristo. É viver esse estado de consciência. Ó minha criança, a bênção que lhe pertence como minha paz desce sobre você, te envolve e te sustenta. É a graça. Se ela não sente mais falta, nem carência, e ela é ativa, confiante, elétrica, trabalha, compreende o outro, não julga, não critica, como é que ela não vai ser beneficiada? Como é que as portas não vão se abrir, as oportunidades? Ela tem um nível intelectual, mental, de inteligência superior ao que ela tinha antes. Não é assim que se consegue as coisas na vida? Então ela vai ser agraciada com as coisas de acréscimo. É o tal do débito e crédito universal. Não é só um esforço, a pessoa sente aquilo, né? Sente vontade de fazer aquilo. Não é algo... No começo, com muito esforço. É, no começo. É, porque tem uma frasinha lá, né? Que diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Se a pessoa não se esforçar para alcançar esse nível de consciência, não tem. Não tem como. Mas a própria consciência é vontade, é energia, né? Disposição. Ah, eu vou ajudar aquela pessoa. Não precisa ficar pensando. A pessoa sente vontade de ajudar aquela pessoa de alguma maneira. Sabemos agora o significado das palavras. Nunca te deixarei nem te abandonarei, né? Isso eu estou vivendo. Então, quem nunca deixará? O Cristo. O estado crístico, a paz do Cristo. Nunca nos deixará, nem nos abandonará, porque a pessoa conquistou ela. Já é dela. Se acontecer dela perder, que ela foi só o começo, ela volta para esse estado. Ela quer voltar e ela volta. Sabemos agora o significado das palavras. Nunca te deixarei, nem te abandonarei, porque ela sente que esse espírito está nela. Ela passou, que nem fala, aqui ele fala aqui em cima. Ó minha criança, a bênção que lhe pertence como a minha paz desce sobre você, te envolve e te sustenta. É como se alguma coisa descesse sobre a gente, mas na verdade ela já permeia tudo. A gente pode sentir que desceu, pode sentir que veio de dentro. A sensação da presença. Exatamente, Ana, exatamente. Sabemos agora que o repouso é encontrado no espírito, e repouso que as harmonias deste mundo são incapazes de nos dar. Paz, paz, esteja tranquilo. Sabemos agora que o repouso é encontrado no Espírito. Que Espírito? Espírito de Deus, que é onipresente. Se Ele é Deus e Ele é onipresente, não pode haver problema para mim. Viva a palavra, isso é o self agindo, isso é deixar a centelha agir. Enquanto a pessoa está entendendo mecânica quântica, está no pensamento positivo, e está na crença de dois poderes, nas crenças de carência, falta, limitação, passando catarse, já está brincando de entender mecânica quântica. Né? Que se ela não estudar o Joel, mas ela estudar, entender profundamente colapso da função de onda, dupla fenda, e função de onda, colapso da função de onda e dupla fenda, ela tem que cair a ficha da pessoa que emoção cria realidade. Então, se ela não tiver uma emoção de amor, de plenitude, ela não vai criar nada. Ela vai criar problema. Ela vai criar alguma coisa, mas em que medida?
Vai criar um eventozinho mental aqui para depois criar um problema amanhã? Quando que ela vai fazer a unificação? Quando que ela vai entender isso? Que só tem uma saída, a unificação. Né? Quando o Jung desenvolveu todo o trabalho dele, que é o trabalho com a sombra, fazer o trabalho com a sombra, é para a pessoa perceber cada vez mais o self. E perceber o self é a própria unificação. É a paz interior nas emoções da pessoa. Papai Noel, Deus. O motivo de todo o desejo ser pecado é que o desejo se funda no conceito de um Deus que dá ou retém. O desejo também se baseia na aceitação da ideia de que algo, alguém ou algum lugar possa não ser Deus. É lógico que tem que refletir, né? Papai Noel, Deus, o Deus dos pedidos. O motivo de todo desejo ser pecado, por que se diz que um desejo é pecado? Porque se desejo eu não tenho, então eu sofro por causa daquilo. Então é pecado, porque é acreditar em dois poderes, porque o pecado original é acreditar em dois poderes, num Deus e num diabo. Quando a pessoa acredita num Deus e num diabo, ela não está acreditando no Deus verdadeiro, no Deus vivo. E o que é o diabo? O diabo é o ego, é a ignorância, é o desconhecimento. O diabo é acreditar em dois poderes, é o mal. Então isso não existe, é uma ilusão da mente humana, exatamente. Então a pessoa precisa deixar de dar poder para isso, para ela se unificar com o todo. Porque o todo é onipresente, a harmonia é amor incondicional, ele é um oceano de amor. O motivo de todo desejo ser pecado é que o desejo se funda no conceito de um Deus que dá ou retém. Como que Deus vai poder julgar se alguém merece ou não? É do agrado do Pai dar-vos o reino. São todos filhos dele, desde que seja o filho pródigo que retornou à casa do Pai, né? É filho dele, só que é o filho no mundo. Só é filho pródigo quando retorna para a casa do Pai, que é o templo do seu próprio ser, seu corpo. Então, o vaso vivo onde deve habitar a paz do Cristo. Então, o motivo de todo desejo ser pecado é que o desejo se funda no conceito de um Deus que dá ou retém. Eu não tenho porque Deus não me dá. Não, a pessoa não tem porque ela acredita em carência e no bem e no mal. Então ela faz pouco e não tem. Tipo autossabotagem? Não que dependa só de fazer, mas quanto mais ela faz, mais feliz ela é. Então ela pode ser agraciada com oportunidades inesperadas, que é a graça, certo, gente? Autossabotagem, total. O desejo também se baseia na aceitação de que algo, alguém ou algum lugar possa não ser Deus, ou seja, no julgamento de coisas ou situações. Tal coisa é ruim para mim, tal situação é ruim para mim, tal fulano é ruim para mim. Como ruim? Ele é Deus, ele é manifestação do todo. Então, quando a pessoa compreende que todos os lugares e coisas são Deus, ela não julga mais. Ela compreende, ela está unificando. Uma vez que só Deus é, esse está em letra maiúscula, e é onipresença, a oração verdadeira, prece, é um estado de consciência, uma comunhão consciente em união. O Joel disse que o treino disso vai ficando tão eficiente, tão permanente na percepção da pessoa, que chega um momento que ela sente e acabou, ela não procura mais Deus, ela sente Deus. É lógico, gente, que isso vai depender de estudo e prática, estudo e prática, estudo e prática. Né? Tem gente que diz que a meditação é a ferramenta principal, e é mesmo. Mas se a pessoa não melhorar a capacidade de abstração dela, o que é abstração? A capacidade emocional dela de perceber isso como realidade, a meditação vai ser estéril. Então a letra mata, mas o espírito vivifica. Mas para entender o espírito, nós temos que estudar a letra. Porque se nós estamos ignorantes da verdade, como é que nós vamos entender uma verdade se nós não a estudarmos?